Na minha opinião, não. Para mim é um fato. A liga está enterrada no Brasil a partir da fala do BAP. O Flamengo não será desapropriado, porque isso é um processo de desapropriação de um ativo que é nosso. Não vai ter uma liga no Brasil sem o Flamengo também. Não vai ter. O Flamengo vai jogar sozinho? Não, vai, né? E não é isso. A CBF não pode descredenciar, desfiliar o Flamengo dessa forma, porque ele não... Nação, e teve gente que não gostou da entrevista que BAP deu falando sobre a criação de uma liga no futebol brasileiro. Ele que mandou o recado, falou que não é a favor de que tem que dividir o bolo de forma igualitária ou de certa forma justa. Esse papo do Flamengo perder dinheiro, o BAP não está engolindo isso aí. O pessoal parece que não gostou. Vamos acompanhar aqui a rapaziada lá do Futeboteco reagindo a essa entrevista. Tá muito legal o vídeo, muito maneiro. Acompanha até o final e deixa o seu comentário antes do vídeo. Deixa seu like. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para todos, tamo juntos. Vamos ao vídeo, hein? Agora, precisamos partir pro assunto de liga, Felipe, porque na minha opinião não, para mim é um fato. A liga está enterrada no Brasil a partir da fala do BAP. A fala do BAP enterra qualquer possibilidade de a gente ter uma liga séria no Brasil, que negocie o direito de transmissão unificadamente, que tenha um equilíbrio financeiro entre os clubes, que a gente possa fazer crescer esse bolo para que esse bolo seja muito maior. O Flamengo quer continuar que o bolo continue sendo pequeno, mas que a fatia dele seja a maior de todas. Então vamos falar sobre isso. Vamos lá, entrevista do BAP para Flamengo TV. Então vamos lá, agora vamos então para os demais direitos. Sabe quando que eu vou aceitar que eu receba no máximo 3,5 vezes a mais do que quem é pequeno? Nunca. Ou seja, o que acontece na Premier League, por exemplo, do Manchester United, do Liverpool, ganhando 3,5 vezes a mais do que o West Brom, que é uma coisa que acontece, que fez com que a Premier League se tornasse quem ela é, entendeu? Ele nunca vai aceitar isso. Isso é muito forte. É uma declaração histórica, porque é pela primeira vez um presidente de clube desses que tem muita torcida como o Flamengo, Corinthians, fala nesses termos desses acordos. Para mim, assim, a liga está enterrada enquanto esse rapaz, esse homem, estiver à frente do Flamengo. E acho muito pouco provável que o próximo presidente do Flamengo pense diferente. Vamos falar sobre isso, vamos terminar de ver aqui. Nunca não vai acontecer esse acordo nestas condições. Flamengo não será desapropriado, porque isso é um processo de desapropriação de um ativo que é nosso. Isso aqui já é uma falácia absurda, porque não é sobre isso, mas a gente vai entender. Por nenhuma razão, por nenhum mérito, nenhum critério que possa ser aventado. Porque no fim das contas, o discurso é lindo, mas na prática, todo mundo ganha dinheiro e o Flamengo perder. Quer dizer, o Flamengo não vai ser tolo. Agora, todo mundo ganha dinheiro. Então, o que acontece? O que acontece, assim? Eu acho, sinceramente, se o bolo não crescer, ele vai falar disso daqui a pouco. Se você só pegar os 2 bi, 2,5 bi, que somados os direitos de transmissão do Brasileirão até 29, isso por ano, tá? Que a Libra vendeu mais do que a LFU vendeu. Se você colocar isso e colocar que o Flamengo vai ter que ganhar 3,5 vezes a mais só do que quem ganha menos, o Flamengo nesse primeiro momento perderia dinheiro. Meu ponto é, será que com uma negociação unificada de todos os times juntos, esse bolo seria só de 2,5 milhões? Será que se você não cria uma liga com uma série de processos, melhorando o produto, envelopando o produto, todo mundo negociando junto, com o Flamengo com a força dele envolvido no negócio, será que esse bolo não aumentaria? É uma dúvida que eu tenho, mas eu também sei que no Flamengo, esses caras não são burros, eles fazem conta. E na conta deles, o bolo não aumentaria tanto assim, para ele falar uma coisa dessa. Vamos continuar ouvindo aqui. Uma liga é importante no Brasil? Claro que é importante. Então vamos discutir, vamos dividir a discussão da liga em 2 assuntos, João e Dani. Um é toda a parte de governança, de organização do campeonato, de profissionalização de arbitragem, de fair play financeiro. Você que está ouvindo... Ou seja, o cara quer fair play financeiro, ele quer, por exemplo, que os gringos que estão aqui investindo nos clubes rivais dele, o John Textor, etc., não pode gastar mais do que arrecada. Ou seja, ele quer que todo mundo seja isonômico. Mas o Flamengo tem que ganhar mais que todo mundo. Ou seja, vem a mim, ao vosso reino nada. É inacreditável esse discurso, mas enfim. O Flamengo paga todo mundo em dia. Tá cheio de clubes aí, posando de bonzinhos, que não pagam o Flamengo.
A própria CBF, que tem o CNRD. Isso é um absurdo, isso precisa ser mudado. Ele fala um monte de coisa aqui que ele tem razão também. Ele tá certo nesse aspecto. Mas a liga não pode ser só a parte da governança, a parte da organização do campeonato, profissionalização da arbitragem e fair play financeiro. Tem que ser também a venda comercial coletiva. É o principal fundamento de uma liga. Seguimos. Que tal a gente acelerar esse tipo de avaliação e usar o regulamento atual para a gente ajustar isso? Então, esta parte conceitual, extra-campo, claro que o Flamengo é absolutamente a favor, e eu cumpro um papel na Comissão Nacional de Clubes, como representante do Flamengo, discutindo esse tipo de assunto lá dentro. Então, quando se fala de liga, tem uma parte que é toda a parte conceitual, de governança, de gestão, que eu entendo que o Flamengo vai estar e tem que estar juntos com todos os demais clubes. Mas a parte de direito comercial, João, você desculpa, irmão? Sim. Você vende o teu apartamento pequeno, eu vendo a minha cobertura, ok? Vamos cada um vender o seu, boa sorte pra você, eu vou vender o meu. Você achar que você vai botar, né? Você tem 1 milhão, eu tenho 10. A gente junta 11, você leva 5,5, eu fico com 5,5. Não é isso, tá? Isso aqui é uma falácia. Isso aqui é desonestidade intelectual. Isso aqui é desonestidade intelectual. Com todo respeito, Com cara. todo Você respeito. induzir o público a pensar uma coisa que na prática não existe. Não existe. Até porque existe dentro do 40-30-30 uma parte que é 30% dividida entre as audiências, que o Flamengo naturalmente vai ganhar mais que todo mundo. Maior. Exato. Então, assim, dizer que, vou pegar, você me dá aqui um apartamento de 1 milhão, eu entro com o meu de 10, a gente bota 11, fica 5,5 para cada um, é uma mentira. Ele mente para o torcedor do Flamengo com a estratégia de fazer com que esse discurso pegue. Assim. É inacreditável esse discurso. Esse discurso aqui é absolutamente falso. Eu, como presidente do Flamengo, não vou fazer isso. Agora, isso joga contra a Liga? Depende. Se quem está do outro lado acha que só vai haver Liga, se o Flamengo abrir mão desse direito, não vai ter Liga no Brasil. Não vai ter Liga no Brasil. Deixa claro, se alguém tiver... Agora, o ponto é, não vai ter uma Liga no Brasil sem o Flamengo também. Não vai ter. O Flamengo vai jogar sozinho? Não, vai, né? E não é isso. A CBF não pode descredenciar, desfiliar o Flamengo dessa forma porque ele não aderiu a uma determinada liga, etc. Porque ele está classificado. Não tem o que possa ser feito nesse caso. A única coisa que poderia ser feita nesse caso é o que foi feito em outros países. E a gente já alertou aqui há anos nesse canal, quando a gente fez o documentário da MP do futebol. Não sei nem se era nesse canal, não era nesse canal. Era no nosso Futeboteco do Velho Testamento antigo, que a gente tentou explicar naquele momento o que era a MP do futebol, que depois se tornou lei, que é a lei do mandante. E que faz justamente o Flamengo ter força para fazer isso. Daqui a pouco eu volto nesse assunto. Vamos pontuar, só terminar de ouvir aqui o BAP. Por quê? Porque nós não somos idiotas. Não vamos aceitar isso. E estamos dizendo claramente para todo mundo qual é a razão. Nós somos absolutamente a favor da Liga, do processo, dos clubes tomarem conta dos seus destinos, como tem na Europa, mas se essa... Como tem na Europa, não. Na Europa é negociado coletivamente, meu irmão. Você não quer o que tem na Europa, desculpa. Você quer um modelo extremamente brasileiro que beneficie o Flamengo, que não existe em nenhum lugar do mundo. É isso que você quer. Você está falando isso. A Liga, se for caminho crítico do sucesso dela, passar por um processo extensivo de desapropriação de direitos comerciais do Clube de Regatas do Flamengo. Nossa, cara, desculpa, velho, não dá. Eu não vou endossar isso. Eu tenho certeza que você que é torcedor da gente concorda com isso. E olha, eu vou dizer, hein, João e Dani, agora você vem, que é torcedor do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians e do Vasco, você devia estar atento também, viu? Você devia estar atento também, porque estes 5 clubes fazem mais de 50% da audiência no Brasil. Vocês deviam estar atentos. Como o Big Six faz mais de 70% da audiência na Inglaterra. E mesmo assim eles compartilham os direitos de transmissão para o campeonato ser forte. E para o campeonato ser forte, você aumenta o bolo, irmão. Cara, será que ele pensa assim, tipo... Olha como o pensamento dele é limitado. A gente trouxe o Capello aí recentemente e ele nos mostrou e conversou com a gente sobre a questão dos times ingleses terem torcida no mundo inteiro, cara. Será que ele não pensa nisso? Que nesse modelo de negócio atual, isso é só um recorte, tá, do assunto. O Flamengo nunca vai ter uma torcida fora do Brasil, nunca vai ser forte na África, na Ásia, como os times da Premier League são, como os times da Premier League souberam, através de uma liga, fortalecer as suas marcas em outras praças, em outros continentes do mundo. Cara, é uma visão limitada que só pensa no hoje, no agora. Assim. É isso. Mas é porque, elas não conseguem ver um quilômetro Felipe, à frente. Ele é um assim, presidente cara, eleito. bizarro, ele é um presidente eleito que ele tem prazo para começar, prazo para sair. Ainda que ele consiga uma reeleição, ele tem prazo para sair. Então, para que ele vai pensar no futuro do Flamengo daqui 20 anos construindo torcida no mundo inteiro? Ele vai pensar no presidencialismo dele, na gestão dele, enquanto ele pode marcar a história no clube, conquistando títulos naquele período.
Ele não quer ser conhecido como um presidente que entrou numa liga, que mudou o futebol brasileiro e que fez então o Flamengo se tornar uma potência mundial. Não interessa, ele quer levantar taça aqui, ele quer que o bolo continue sendo pequeno e ter a maior parte dele, ele não quer que o bolo cresça. Todo mundo cresça, inclusive a parte dele num bolo maior. O bolo cresceu, o Flamengo cresce junto, o Corinthians cresce junto. Mas eles não pensam também, assim, eles não pensam assim. Também deviam estar preocupados com esse pessimismo, modelo, porque isso vai tirar dinheiro de vocês. Se o tamanho do bolo não cresce... Esse é o ponto. Se o tamanho do bolo não cresce, mas ele tem informação que o bolo não vai crescer se todo mundo negociar uma liga, se a liga for criada da maneira como precisa ser criada? Eu duvido, cara. Eu duvido. Quem vai perder? São os maiores. Sim. Então, eu tenho um patrocínio Cara, de placa. pausa aí rapidinho. Placa... Do jeito que ele tá falando aí, ele induz ao torcedor uma coisa muito perigosa. Por isso que eu falo que é desonestidade intelectual. Do jeito que ele tá falando com esse tom alarmista, cara, parece que o Flamengo vai ficar pobre, assim, se dividir se baixar pra ele ganhar apenas 3,5% a mais do que os outros, assim. Tipo, porra. Parece que ele tá falando, não, gente, olha, não posso fazer isso porque vai acabar com as finanças do Flamengo, a gente vai ficar com a folha salarial do Juventude, assim. É nesse nível, assim. É estarrecedor, cara. É revoltante, velho, na boa. Placa no Maracanã. Eu faço 65 milhões por ano com as placas. Tem clube da Série A que faz 5. Eu faço 12 vezes mais do que ele. Eu vou botar os 5 dele com os meus 65 para fazer 70? Para eu ficar com 35 e ele ficar com 35? Quem... Ninguém falou isso, cara. Sã consciência faria isso. Ninguém. Então, esse modelo da liga, você tem... Primeiro que você tem 65 porque você vende os jogos só do Flamengo, mas quanto valerão as placas da Liga Brasileira? Com o Flamengo dentro. Irmão, é muito mais do que isso, tá pensando Duas dimensões pequeno. são importantes, como se fosse uma polaridade positiva e negativa. Uma é da governança, da organização, que os clubes podem estar todos juntos. Na parte comercial, eu entendo que o Flamengo pode estar junto em determinadas circunstâncias ou não. Nação, a rapaziada lá do Futeboteco, cara, na minha opinião, o BAP está correto, não pode ter essa desapropriação dos direitos comerciais do Flamengo, ele está correto, tem que defender sim. Já não basta Landim com a negociação passada lá com o pessoal da Libra ter perdido, se não me engano foi 100 milhões, né? Iniciais ali foram 80 milhões, depois na gestão BAP ali teve uma correção para 100 milhões ou pouco mais de 100 milhões, cara. O Flamengo não pode perder dinheiro, o Flamengo não pode perder aquilo que é direito do Flamengo. O Flamengo não pode abrir mão de maneira nenhuma da sua parte. Esse papo aí de que o bolo vai crescer, que todo mundo vai ganhar, isso aí a gente já tá cheio desse papo. O Flamengo tem que ganhar a sua maior parte, sim. O Corinthians tem que ganhar a sua maior parte. O São Paulo tem que ganhar a sua maior parte, cada um devido à sua proporção de visibilidade. Não pode o Flamengo cair nesse papo, por exemplo, de Leila Pereira. Quantas vezes Leila Pereira faz de tudo para derrubar o Flamengo, de colocar o Flamengo mais para baixo nessas negociações. Aí se BAP for abrir mão, se BAP for de peito aberto, quem vai cair é o Flamengo, quem vai perder é o Flamengo e, consequentemente, os torcedores do Flamengo, né? Porque menos dinheiro aqui, menos dinheiro ali, então é menos investimento e logo estamos com um time ou parecido com alguns do futebol brasileiro ou até mesmo mais fraco. Esse papo que BAP está jogando para a galera, eu acho que não, eu discordo plenamente. BAP, você, torcedor do Flamengo, claro que temos aqui nossas críticas a BAP, alguma coisa ou outra a gente não gostou ou a gente não gosta. Porém, nesse caso aí, eu acho que ele não está jogando pra galera, não. Um exemplo disso foi o estádio. Ele foi bem claro, bem realista nas palavras dele ali, quando ele falou que o estádio não iria ser feito na data que foi prometido, o estádio não iria ser feito com os valores que foram jogados à mesa para a torcida do Flamengo. Então, é um cara que em certos pontos aí tem sido bem claro com a torcida do Flamengo. E eu não acredito que nessa questão de uma criação de uma nova liga, dos direitos do Flamengo aí que ele está defendendo, ele esteja jogando pra galera. Ele falou certo, cara. A liga tem que se preocupar bastante com a arbitragem, uma arbitragem profissional, com campos, os gramados do futebol brasileiro, parar com essa criação de gramado sintético, que os jogadores já mostraram aí que não gostam. Não só os jogadores tipo Neymar, Lucas, esse pessoal que retornaram pro Brasil, como aqueles que jogaram em times que tem
em campo sintético, tipo Felipe Melo, que deu uma entrevista dizendo que jogou lá e não jogou no Palmeiras e não gostava. Dudu também falou a mesma coisa. Então é essas coisas que a Liga tem que se preocupar. As datas, reduzir as datas aí do futebol brasileiro para ter um ajuste legal, para que os times não sofram com bastante contusões. Eu acho que tem várias coisas que a Liga tem a somar, tem a acrescentar aí no nosso futebol brasileiro, se realmente for criada. Não essa questão de o bolo vai aumentar. Esse papo aí, cara, a gente não pode cair. BAP está de parabéns. Gostei muito. Quando eu vi essa entrevista de BAP, eu parabenizei na hora. Pô, que show de bola. Eu particularmente gostei. Não sei, você gostaria de saber, Nação, qual é a sua opinião. De verdade, gostaria de saber qual é a sua opinião. Coloque nos comentários abaixo. Muito obrigado você que chegou até aqui. Muito obrigado pela moral. Tamo juntos. Saudações rubro-negras. Isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.